Meus caros irmãos, ainda prosseguimos na leitura da carta de São Paulo aos Romanos. E aqui São Paulo fala que tem no coração uma grande tristeza e uma dor contínua. Isto porque ele é da raça de Israel, a quem ele fala, a ele pertence a filiação adotiva, a glória, as alianças, leis, o culto, as promessas e também os patriarcas. Herança de Israel. Filiação adotiva, já disse aqui, Deus nos adota. Às vezes a gente fica com uma palavra um pouco negativa, filho adotivo, Só que a adoção aqui, ela tem um caráter muito mais profundo, Porque somos adotados, porque somos filhos de Deus, porque recebemos a vida divina em nós. Então, há algo de Deus em nós. A filiação meramente humana não tem essa dimensão, Recebe-se o nome, recebe talvez os bens da família, mas a filiação divina não. Ela nos dá algo de Deus, que é a graça, que nós já recebemos no batismo. Então, foi através deles que nós somos adotados, A glória, as alianças, antiga aliança, nova aliança, A antiga aliança que foi feita através dos patriarcas, tudo, A nova aliança com Cristo, a glória, as alianças, a lei, o culto. Até hoje nós encontramos raízes do culto judeu na nossa liturgia. Quando se diz que a Santa Missa é uma atualização, ela torna presente, isso já está presente na liturgia judaica, tornava presente o acontecimento. Por isso que a Páscoa é tão importante. Na ceia deles, eles dizem: hoje nós somos libertos do cativeiro do Egito. Ou seja, a força da celebração torna presente aquele evento. Isso com muito mais profundidade e muito mais realidade se dá na Eucaristia, quando o padre repete as palavras da consagração. Torna presente o sacrifício do Calvário. Então veja quantas raízes, E também os patriarcas, Quer dizer, toda a história, Nós recebemos a palavra de Deus deles. E mais ainda, deles é que descende contra a sua humanidade Cristo, o qual está acima de todos, Então não se entende o ódio dentro da igreja pelos judeus, Recebemos o Antigo Testamento, por isso a igreja, ela primeiro tem o ecumenismo, que se dá entre cristãos, e não é qualquer cristão, não é porque ele diz que é cristão, não. Se não tiver fé em Jesus Cristo como o Senhor e Deus, fora, já não é cristão, está acreditando no outro Cristo, percebe? Se não acreditar que Deus é remunerador, fora também. Espiritismo cristão, fora. Porque Deus premia e castiga, e Deus salva. Então, há elementos para se dizer cristão também. Não é, eu sou cristão do meu jeito, não. Não pode, Então, já isso nem sei bem porquê, Mas então são elementos, e sim, então depois disso tem um diálogo interreligioso, que abre a outras religiões. A primeira delas é realmente o judaísmo, porque dela, além de termos o Deus único, temos também o Antigo Testamento, que veio através deles. Então a igreja tem um diálogo especial com os judeus e por eles reza sempre, São Paulo tem essa tristeza, certamente, porque ele vê que o judaísmo esperou o Messias chegou, é Cristo, mas eles não reconheceram, Então isso é que é a dificuldade de São Paulo, mas ele é o judeu que foi as consequências de ser judeu, recebeu o Messias, encontrou-se com o Messias a caminho de Damasco, não é isso? E já o Evangelho volta ao problema de sábado, onde Jesus está na casa de um dos chefes dos fariseus, e aí tem um hidrópico. O que é um hidrópico? A gente vai lendo o Evangelho, e parece umas palavras meio esquisitas, Vem de hidropisia, é um câncer, É o que o povo chama de barriga d'água. Por exemplo, o grande Santo Antônio morreu de hidropisia,
Então é a barriga d'água. Já naquele tempo está lá aquele homem com aquela barriga d'água, porque enche de líquido, né? A barriga, e aí não tem jeito, né? E aí então Jesus faz essa pergunta aos mestres da lei e aos fariseus: a lei permite curar em dia de sábado ou não? E eles tinham estabelecido que não podiam fazer nenhum tipo de trabalho, porque Deus descansou no sétimo dia, criou tudo no sétimo dia, Deus descansou, vamos descansar. Muito bem, né? Mas aqui entra a caridade, não é? Fazer o bem. E todo dia é dia de fazer o bem, por isso que Jesus pergunta: em dia de sábado é justo ou não, não é? Curar, não é? Que é uma coisa tão espetacular, não é? E então Jesus curou aquele homem e despediu. E aí como é que Jesus argumenta com ele? Se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu no poço, não tira logo no mesmo dia de sábado? E eles não foram capazes de responder. Não podia. O filho caiu lá no poço, o boi caiu, tem que pegar, tem que fazer força. É isso que não podia fazer. Trabalho servil, esforço. Isso ficou também na nossa tradição. Eu me lembro pequeno, mamãe, não, hoje não varre a casa, não faz nada. Sexta-feira Santa, foi o dia que Jesus morreu, não se fazia nada. Assim, o necessário mínimo, ia lá, cozinhava o que precisava, até adiantava algumas coisas, na sexta-feira não se fazia nada. Isso vem do judaísmo também, essa observação do repouso. Mas nós sabemos, e a modernidade trouxe isso, com alguns aspectos bons e com alguns aspectos maus, né? Porque que em dia de domingo, agora que é o novo dia do Senhor, que Jesus fez uma nova criação, quando Ele nos salvou, recriou a humanidade, deu a salvação de novo, então o domingo é o dia do Senhor, porque Jesus ressuscitou na madrugada de domingo. Então neste dia Ele ressuscita e é dia que de muito trabalho, né? Às vezes um pouco exagerado, né? É justo que haja algum comércio, a padaria, a delegacia, não é? Os hospitais não podem parar, né? É isso que Jesus fala. O filho caiu lá no buraco, ninguém vai fazer nada. Ah, hoje é domingo, está passando mal. Não, o hospital está fechado, não podemos não, viu? É domingo, não. Então nós precisamos de plantonistas, a estrutura de uma cidade. E como já disse aqui, começa pela igreja, né? Se é domingo, é dia do Senhor, fecha a igreja, porque o padre vai descansar também, né? Aí não tem missa, aí não consegue cumprir o preceito, pronto. Olha como é que as coisas às vezes se enroscam, né? Então Jesus está falando isso. Todo dia é dia de fazer o bem. Nesse sentido, nós não descansamos e não devemos descansar. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.